Graça e a paz aos amados irmãos, uma boa noite. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos como conselho da nossa igreja, segunda igreja presbiteriana de Ceilândia, para cultuarmos, para louvarmos, glorificarmos ao nosso Deus. Não é da forma que, como às vezes nós queríamos, de estarmos reunidos juntos, em comunhão com a igreja, mas é conforme a vontade de Deus. Eu tenho dito e tenho pensado muito. A gente tem aprendido muitas coisas também. Deus tem nos tratado, Ele tem nos proporcionado momentos maravilhosos através também da internet. É uma forma diferente, que nós não estávamos acostumados. Nós sim fomos pegos de surpresa quanto a isso, porque nós não estávamos acostumados, Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem o controle de toda a situação. Você na sua casa aí, Eu acho que depende muito de nós aproveitarmos esses dias, esses momentos, como nós temos falado já em outras oportunidades. Nós temos que aproveitar esse momento com a palavra de Deus, em oração, a oportunidade que nós temos de ter para estar ligando para os nossos irmãos, que temos de ter para estarmos em comunhão através da internet. Então aproveite esses dias e faça isso. Que Deus abençoe a vida de cada um. Nós esperamos que cada um esteja bem em casa, com saúde, tomando os devidos cuidados que temos que ter, porque a gente sabe que não é brincadeira essa doença, Nós sabemos que temos muitas pessoas próximas a nós, dos nossos trabalhos, das nossas igrejas, que estão acometidas já dessa doença, e algumas pessoas em uma situação não muito boa, Já perdemos algumas pessoas conhecidas do nosso meio. Então a gente tem que ter muito cuidado. Que Deus abençoe a vida de cada um. E nesta noite nós queremos juntos cultuar ao nosso Deus. Eu quero pedir a você que neste momento baixe sua cabeça, pegue a sua Bíblia onde você está, para juntos lermos da palavra de Deus. Daqui a pouco nós estaremos entoando louvores a Deus e também ouvindo a mensagem que nós estaremos sendo transmitida nesta noite. Aproveite este tempo, não distraia, faça desse tempo um tempo de você com Deus, de comunhão com Deus. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos estar orando ao Senhor. Deus soberano, Deus de graça, Deus de amor, obrigado a Deus por esta oportunidade, obrigado pelo que o Senhor é em nossas vidas, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque tuas misericórdias, elas têm se renovado em nossas vidas a cada manhã, a cada dia. E nós temos, ó Deus, aprendido através daquilo que o Senhor tem nos proporcionado, no crescimento da leitura da palavra, no crescimento do viver a tua palavra, no crescimento da oração, dos cultos domésticos, de estar sempre em comunhão com o Senhor. Ó Deus, nesta noite, pedimos a tua bênção, a tua unção sobre as nossas vidas, como instrumento do Senhor, que sejamos, ó Pai, para que a tua palavra seja transmitida, seja levada aos lares, seja levada a cada coração. Abra a nossa mente, o nosso coração, não deixe, ó Deus, que as coisas do mundo venham, ó Deus, atrapalhar, venham nos tirar da presença do Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, cultuar ao Senhor do fundo do nosso coração, na nossa alma, que nós estejamos atentos, ó Pai, ao que precisamos ser, ao que precisamos nos santificar, a ser transformados pelo Senhor, a viver uma vida de santificação, de edificação das nossas vidas. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos, cada família, de cada um dos amigos, aqueles que estão nos assistindo. Que esta palavra, ó Deus, nesta noite seja penetrante, seja, ó Deus, falada aos nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, viver isso para o louvor da tua glória. Obrigado, ó Deus, nós agradecemos pelo conselho desta igreja, agradecemos pelos nossos pastores, pelos presbíteros, diáconos, agradecemos a Deus pela membresia da segunda igreja presbiteriana de Ceilândia, por cada família, por cada filho, cada pai. Que o Senhor, ó Deus, nos use como instrumento aonde nós passarmos, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aonde nós colocarmos as nossas mãos, aonde nós andarmos, ó Pai, nós tenhamos a dar um bom testemunho, a viver realmente aquilo que temos aprendido, aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver e aprender. Obrigado, ó Deus, assim nós oramos agradecidos, pedimos assim perdão para as nossas falhas, nossos pecados, as nossas omissões. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Deus, nos trata, nos molda, Senhor, conforme aquilo que o Senhor quer. Não deixe, ó Deus, que nós venhamos a desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas venhamos a olhar para Cristo Jesus, o nosso Redentor. Que nós venhamos, ó Deus, olhar para a cruz,
orarmos a Deus e dependermos somente de Ti, a não vivermos a depender das nossas forças, do nosso viver, do nosso querer, mas a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 14 ao 16. O verso 14, 15 e 16 de Hebreus, no capítulo 4. Pegue sua Bíblia, seu smartphone, onde você está, no seu computador. Acompanhe essa leitura, uma leitura muito boa. Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Esse texto, hoje de manhã, eu estava ouvindo a devocional e ouvindo, e lendo, e cheguei a esse texto e achei muito oportuno para esses dias que nós estamos vivendo, acharmos em graça para socorro em ocasião oportuna, aqui no último verso. Vamos ler com bastante atenção, preste atenção que Deus está falando ao meu coração, ao seu coração nesta noite, através deste texto. Leremos: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemo-nos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa é uma oportunidade oportuna que você tem nesta noite de cultuar ao Deus vivo, ao Deus soberano, ao Deus de graça, ao Deus criador dos céus e da terra, ao Deus que é o Deus dono do ouro e da prata, ao Deus que não vai deixar você se envergonhar, não vai deixar você passar nenhuma necessidade. É Ele que tem cuidado. E nesta noite, com esta palavra, que você esteja neste momento concentrado, atento àquilo que Deus estará falando ao seu coração. Convido neste momento o presbítero André, nosso irmão Jardiel, que estará juntos aqui conosco, para entoarmos hinos de canto de louvor ao Senhor. Depois, o presbítero André estará convidando o pastor Oswaldo para a ministração da palavra. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, igreja, graça e a paz. Essa música começa, é uma música bastante conhecida nossa. E ela diz, no início, uma frase que nós devemos dizer a todo instante na nossa vida. Ela diz assim: Espírito, enche a minha vida. Porque não dá para encher com outra coisa. Nós só podemos encher a nossa vida com o Espírito Santo que vem do Senhor. Sem isso, nós não somos nada. E com tudo que nós procuramos encher, sempre dá errado. Existe um buraco no coração do homem que só Jesus, só o Espírito Santo de Deus pode encher. Então, diga isso com o seu coração cheio de amor, com o seu coração quebrantado na presença do Senhor. E diga: Senhor, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor então. Feche seus olhos, louve a Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder,
Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. Glória a Deus. Deixa eu chamar o pastor Oswaldo, então. Vamos trazer essa palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. E nós sabemos que o Senhor está neste lugar e que o Senhor, ó Deus, pode atingir o coração das pessoas que estão vendo e ouvindo através de seus celulares, através de seus computadores, televisão. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que nos traz a palavra. E o Senhor, ó Deus, neste momento vai usar o teu filho, vai usar o teu servo, ó Deus, para trazer uma palavra santa, abençoada, desafiadora, que incomoda e ao mesmo tempo, ó Deus, que nos traz esperança de um futuro melhor, de momentos em que nós, ó Deus, estaremos todos juntos, não só aqui, mas estaremos também na glória do Senhor Jesus Cristo, contemplando a tua face, ó Jesus. Assim, guarda cada um de nós. Nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. A graça e a paz, queridos. Mais uma vez estamos juntos nessa mensagem que está chegando até você da parte de Deus. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, como pastor da segunda igreja presbiteriana de Ceilândia, juntamente ladeada aqui com os nossos presbíteros, exceto o presbítero Otoniel, que está de serviço, também o nosso presbítero em disponibilidade, o presbítero Naldinho, que está lá em Uberlândia, aguardando uma vaga para fazer a cirurgia de cateterismo, para fazer um catéter no coração, na veia do coração. Nós estamos em oração pelo presbítero Naldinho, pedindo a Deus pela sua vida, junto com a família, crendo que a graça de Deus está sobre ele. Também continuamos orando pelo nosso pastor, reverendo Marcelo, que está internado no Hospital Brasília, ali Homer, no Hospital Homer, ali na L2 Sul, e nós esperando em Deus que a graça do Senhor se manifeste na vida dele cada dia mais, pela sua família. E também aos irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, aos queridos, que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida, e essa palavra de hoje alcance o seu coração, porque veio da parte de Deus. E hoje nós vamos estar falando, querido, sobre o desafio da vida. Essa palavra é bem oportuna, porque o desafio da vida nós vivemos constantemente. Nós temos desafio nas nossas vidas como marido, como pais, como profissional, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na saúde, no trabalho, em todas as áreas. O nosso país, como todo mundo, vem enfrentando essa situação de dificuldade. Muitos irmãos estão perdendo seus empregos, muitos irmãos estão ficando doentes, muitos irmãos estão com muitas dificuldades de relacionamento dentro dos seus lares, muitas pessoas estão vivendo numa desesperança, olhando sem ver
um horizonte, sem ver uma mudança, sem ver uma perspectiva de melhora, de mudança, de ajuda na sua vida. E muitos têm entrado no processo depressivo, de angústia, de dor, mas nós somos filhos do Senhor, nós somos filhos de Deus. E como os filhos da luz, como os filhos de Deus, nós devemos olhar para Deus. E quando eu chamo, exorto os irmãos nesta hora, nesta noite, a olhar para Deus, eu estou falando que os irmãos devem olhar para Deus através da sua palavra. Porque se eu olho para Deus através da criação somente, se eu olho para Deus através de um discurso filosófico, se eu olho para Deus através de uma ciência social, ou até mesmo de uma religião filosófica, ou de uma religião que fala ser de Deus, mas anula a palavra de Deus e rejeita Jesus Cristo, essa religião é falsa. Ela é falsa, mas quando eu olho para Deus, através de Jesus Cristo, mediante a palavra, na autoridade das Escrituras, no poder do Espírito Santo, querido, com certeza nós vamos estar caminhando com a vitória de Deus. Não estou falando que você estará sendo blindado de problemas, de dificuldades, de sofrimento, de infortúnios que, como nós somos seres humanos, vivemos neste mundo, estamos sujeitos. Mas eu quero convidá-los e desafiá-los a olhar para Deus através da sua palavra na pessoa de Jesus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Josué, capítulo 1, do versículo 1 a 9. Josué. Então eu louvo a Deus por esse texto, porque quando o presbítero César, nosso pastor, veio para a nossa igreja, e a primeira mensagem que ele pregou na segunda igreja foi esse texto, né? Esse tema. Ele pregou com 10 pontos. Ele falou 10 pontos, né? E a igreja estava acostumada a ouvir 3 pontos, 2 pontos, e a igreja ficou assim assustada. E o presbítero César pregou, e a esposa dele lá atrás, só para ele diminuir. Aí a segunda vez que ele pregou esse sermão, ele pregou em 8 pontos. Eu falei, já melhorou, de 10 para 8 já melhorou. Aí ele foi mudando, foi aprendendo, hoje já é presbítero, já no 3º mandato, já foi presidente de federação, presidente do PH, sínodo, já ficou bem assim, preparado, né? Já está bem, com a mente bem treinada, fez seminário, estudando, cresceu, aprendeu, está melhor do que eu e muito, né? E agora ele prega em 3 pontos. Aí agora eu falei, não, para nos 3 pontos, fica aí que vai ser bom. Então, querido, vamos abrir, vou pedir para que o nosso presbítero André faça a leitura. Ele vai fazer em voz alta, com o microfone, porque a minha voz já não está muito boa, querido. Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Querido, nós já temos a introdução falando das situações, das circunstâncias que nos rodeiam e os instantes que trazem desânimo na nossa vida, a correria do dia a dia, as dificuldades naturais da vida pós-moderna, da vida moderna, é um chamariz para que venhamos viver uma vida obstinada, ao mesmo tempo uma vida de desânimo, uma vida de provação, de prostração, diante, não são poucas pessoas que eu converso, eu estou cansado, já não aguento mais, não sei mais o que fazer, diante do cenário do que estamos vivendo, queridos, e muitas vezes os nossos sentimentos maléficos são responsáveis por tantas coisas que abandonamos, projetos que construímos, que deixamos pela metade do caminho, os casamentos que estão sendo desfeitos, não são poucos os momentos em que eu ouço, em que eu participo, através do aconselhamento de casamentos que estão tendo a sua base sendo ruída, dilacerada por a questão da circunstância dos problemas. Então nós devemos estar atentos, mas ninguém está livre disso. Então, a despeito da nossa realidade, o que estamos vivendo, o que estamos passando, o que Deus tem a nos ensinar, o que a palavra de Deus tem para nós nesse texto que nós lemos? Como podemos aprender com Josué diante do grande desafio que ele tinha pelas mãos agora de conduzir esse povo a atravessar o Rio Jordão e a conquistar a terra prometida, porque outrora ele era auxiliar de Moisés, ele era um amigo de Moisés, ele era um servo de Moisés, estava ali cumprindo as ordens de Moisés, ele não era a pessoa que detinha o poder para executar, mas ele era a pessoa que cumpria, obedientemente a palavra, a direção que Moisés dava. Então agora Moisés morreu, Moisés está morto, e Deus chega para Josué e fala com ele: você, meu servo Moisés, é morto, e você fará esse povo atravessar o Jordão e conquistar a terra. Que desafio! Antes ele ficava na retaguarda, e Moisés era um homem de linha de frente, era um homem que falava com Deus, era um homem que recebia de Deus as orientações e passava para o povo, inclusive Josué. Agora não, a figura mudou. O meu servo Josué, meu servo Moisés é morto. Isso é uma realidade. Moisés morreu e você agora irá ocupar o lugar que Moisés ocupava diante de mim e diante do povo. Ele não só iria ser um sacerdote, representava o povo diante de Deus, mas também um profeta, era a boca de Deus falando ao povo. Ele não era sacerdote, viu, queridos? Havia uma tribo que fora escolhida para exercer esse sacerdócio no meio do povo de Israel, mas ele tinha essa função de estar diante de Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus pelo povo, mas também ele estava diante de Deus, diante do povo, falando a vontade de Deus. Então, o livro da lei, ele já tinha o livro da lei, já se fazia o sacrifício, os sacerdotes já faziam o sacrifício, eles agora, mas tinha que alguém conduzir, alguém tinha que liderar aquele povo, e sabemos que liderar não é fácil. Liderar não é fácil. Às vezes você lidera e você é mal interpretado, tenta te agredir, te difamar, te desestabilizar você. Ele viu isso que aconteceu com Moisés. Ele viu quando o povo pegou em pedra para jogar em Moisés. Ele viu quando o povo foi rebelde com Moisés. Ele viu quando o povo deixava de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do seu coração, lá no caso do seu irmão. Moisés estava agora morto, morreu, passado. Agora estava Josué. Josué sabia que tipo de gente ele ia liderar, mas ele conhecia a Deus, ele conhecia o seu Deus, e isso faz toda a diferença. Josué tinha um grande desafio diante de si. Moisés, seu líder, havia morrido, agora tinha a missão de conduzir mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Eu pastorei aqui 160 pessoas.
Isso é mais 89, 80 aqui no dia a dia, nos cultos, durante a semana, mais domingo, pastoreando. E não é minha família, as congregações, temos desafio. 2 milhões de pessoas é muita gente. Maior do que a Ceilândia, muito. Dá 4 Ceilândia. 4 Ceilândia. 4 Ceilândia, queridos. Quase o DF todo. 2 milhões de pessoas. Muitas vezes enfrentamos situações assim em nossa vida. Era uma realidade nova que trazia receio ao coração dele. Que trazia receio ao coração. Não é fácil, querido. Não é fácil quando chega até você o compromisso que você tem. Ele se sentiu pequeno diante da grandeza daquela liderança. Ele se sentiu pequeno. Ele não se sentiu qualificado. Ele não se sentiu preparado. Ele não se sentiu preparado. E assim muitas vezes nós nos sentimos. Não nos sentimos preparados para lidar com situações na nossa vida. Seja de casamento, emprego, perda de pessoas. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou viver agora? Nós nos sentimos. Então nós temos que olhar para esse texto e ver o que Deus falou com Moisés, o que podemos tirar para as nossas vidas. Mas Josué ficou apavorado com a nova situação, nem saiu fazendo coisa do seu jeito. A primeira coisa que ele fez foi procurar ouvir a voz de Deus. Minha primeira orientação para você, mensagem para você, nesse primeiro ponto aqui, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Então Deus sempre tem uma direção para nós. Isso é certo. A palavra de Deus sempre nos dá direção. O problema é que nós não sabemos buscar essa direção, discernir essa direção e aplicar essa direção na nossa vida. Por isso que muitas vezes fazemos coisas erradas, somos precipitados. Josué não foi precipitado, foi Deus que foi Deus que falou com ele. E ele prontamente ouviu a voz de Deus. Porque se ele pudesse, ele recuava. Tanto é que Deus deu vários incentivos e apoio para ele. Não temas, não temas, não temas. Tem de bom ânimo. Porque a tendência, ele achou que a responsabilidade era maior do que ele, e muito que ele não dava conta daquilo ali. Querido, vamos aprender esse segredo. Primeira coisa, queridos, primeira ordem: passa esse Jordão. Moisés, meu servo, é morto. Levante-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, é a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quem está mandando a terra? Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Como disse a Moisés, desde o deserto, do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos heteus, o grande mar, para o poente do sol, será o vosso tempo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Primeira coisa, querido, uma coisa que eu preciso para servir a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos visto hoje pessoas que querem ver o aqui e agora, só conseguem crer em Deus quando apalpam as coisas. A Bíblia diz que isso é duvidar, é incredulidade, é medo, e o medo nos paralisa, o medo nos neutraliza, o medo nos faz recuar, o medo gera em nós, querido, dúvida. Deus chegou para Josué e falou para Josué, Deus deu os limites para Josué, e Deus falou, assim como fui com Moisés, eu serei o quê? Contigo. Agora a decisão é dele. Eu vou crer na palavra de Deus, que Deus falou comigo, eu vou crer nessa palavra, ou eu vou duvidar. A nossa tendência é duvidar, desistir, desanimar, fugir. Mas Deus estava ali com Josué. São 2 milhões de pessoas. Você me viu atuar e operar maravilha, manifestar poder nesse povo durante 40 anos. E só Josué e Caleb que voltaram, os 10 espias, só eles 2 ficaram firmes, não retrocederam. Então Josué já tinha essa graça de Deus, ele já tinha essa ação soberana de Deus, ele tinha essa liberdade de ser um homem corajoso, arrojado. Mas diante dessa situação, não era apenas um espia, agora ele tinha que estar na linha de frente. Então, queridos,
Então, primeira coisa, o verso 2 diz literalmente: levanta-te e atravessa. Ele está dizendo: atravessa imediatamente e não te demores. Devemos levantar. Muitas vezes ficamos neutralizados, parados, encolhidos. Vamos devagar, mas a ordem de Deus é: levanta-te. Levanta-te. Não fica chorando, lamentando. Levanta-te. Cristo ordena a igreja: segue-me também. Não permite procrastinação. O que é procrastinação? O que é uma pessoa que procrastina? Deixa para fazer tudo depois, tudo na última hora. Eu, pastor Oswaldo, tenho lutado contra isso, porque quero fazer tudo ao mesmo tempo, quero fazer isso ou aquilo. Muitas vezes a gente acaba deixando aquilo que é prioridade, que é mais importante. É Deus. Não permite a procrastinação. Temos que obedecer a ordem de Deus, é cumprir imediatamente. Olha, o versículo 2 diz assim: Deus nos chama a sair do comodismo. Ele tinha que trabalhar. Querido, se queremos vencer as circunstâncias, se queremos vencer os obstáculos, se queremos vencer os problemas que nos cercam, as dificuldades, as nossas limitações, nós temos que sair da nossa zona de conforto. Ninguém quer sair da zona de conforto. E servir a Deus é servir pessoas. Servir a Deus é se envolver com gente. Não existe servir a Deus sem se envolver com gente. E mexer com gente dá trabalho muitas vezes. Então Deus nos convida a sair do nosso comodismo. Levanta-se, fala de atitude. Levantar, atitude. Agora é o tempo. Eu vou esperar para amanhã a procrastinação. Depois eu faço agora. Quantas vezes que ele está aquela situação na sua casa, se você não vou esperar, e você não resolve o problema lá, quando você vai ver está pior, porque você deixou passar o tempo. Então, passe o Jordão. Fala de lugar. Qual é o Jordão que você tem que passar? Qual é o seu Jordão? O seu Jordão pode ser um concurso, pode ser um desemprego, pode ser dificuldade, relacionamento, pode ser. Estamos falando de um grande obstáculo. Eu falei no início da minha introdução. Um obstáculo. Quantos obstáculos que nos te impede de alcançar as promessas de Deus? Muitas vezes, querido, a minha preguiça, é o meu eu não gosto de ser contrariado. Alguém fala coisa que eu não gosto, me contraria, eu já fico. Isso acontece muito com a gente que é pai. Quando eu gosto de viver do jeito que eu quero viver, não dando satisfação para ninguém, não falando a minha vida é minha, eu faço da minha vida o que quiser, e as pessoas têm dificuldade. Então, querido, eu tenho que aprender a alcançar, obedecer as promessas de Deus. No versículo 3 a 5, somos convidados a ter a certeza da vitória, a companhia de Deus, a promessa de Deus. A promessa de Deus qual é a promessa de Deus? Você irá possuir essa terra. Você irá possuir essa terra. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, versículo 3, eu tenho dado a você, versículo 3, dado a vocês. Ninguém irá resistir. Ninguém te susterá diante de ti. Como fui com Moisés, serei contigo, versículo 5. Não te deixarei, versículo 5. Não te desampararei. Então, querida, é a certeza da vitória. É fé na palavra de Deus. Não é fé na minha fé. Não é fé, não, eu tenho fé que vou fazer isso. É a fé orgulhosa, é a fé prepotente, é a fé cheia de si. Vai se dar bem, eu vou me arrebentar, vou dar a volta por cima. Tipo uma música que diz: todos irão ver a minha vitória, eu vou dar a volta por cima. É o eu. É a glorificação dos desejos, é a glorificação da vontade, do sucesso que você coloca como alvo seu, não de Deus. Esse é o perigo que corremos. É o triunfalismo humano, antropocêntrico. É o triunfalismo antropocêntrico. É a vitória antropocêntrica. É do eu, é glorificação, queridos. E quando as duas coisas não dão certo, eu coloco a culpa no outro. Todo lugar que pisar. Josué ouviu a direção de Deus. Foi direção. Mas sabe qual é o problema que tem, meus queridos? Vocês que estão aqui perto de mim, os que estão distantes, os que estão me ouvindo através dessa teleconferência. Muitas vezes nós ficamos no passado.
Muitas vezes nós ficamos no passado. Josué podia ficar no passado. Moisés. Agora não é mais Moisés, é você. Muitas vezes ficamos no passado. Josué não ficou preso no passado. Ele olhou para frente, versículo 2, querido. Olha o versículo 2 aqui, versículo 2. Diz assim: Moisés, teu servo é morto, levanta depois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu te dou, o Espírito de Israel, e todo lugar que pisar. Ele não ficou no passado, ele não ficou olhando para o passado em tristeza. Tem gente que está vivendo o presente, mas olhando para o passado, tem medo, não avança, não desenvolve, não tem meta, não tem plano, não tem projeto. Deus falou com ele: olha para frente, Moisés, meu servo é morto, olha para frente, tu farás. É tu que conduzirás esse povo. Quem conduz para frente. Ele foi para frente. Quem estava falando com ele era Deus. E quantas vezes ficamos olhando para o passado? E quantas vezes não avançamos, queridos? Ficamos esperando que o outro ache, que o outro faça, quando Deus deu a você a direção. Nós temos que olhar com fé e confiança, querido. Nós temos que ter essa atitude. Deus ensinou Josué: se ele quiser ter vitória sobre as adversidades, os obstáculos da vida, tem que olhar para frente. Tem pessoas que não têm meta para Vitor Júnior, tem pessoas que não têm projeto, não sabem onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Embora Moisés tivesse sido seu grande líder, amigo, agora ele estava morto. Josué entendeu que não podia ficar chorando. A ordem de Deus era que ele olhasse para frente, que ele devia caminhar para frente. E muitas vezes nós somos assim: meu pai morreu, minha mãe morreu, meu filho morreu, minha filha morreu, quando eu perdi o emprego, aconteceu esse acidente, perdi isso, perdi aquilo. Querido, tem pessoas que, quando naquele plano Collor, as poupanças foram confiscadas, que a vida acabou. Pessoas perderam os rendimentos, depósito de uma casa, de uma vida inteira. Pessoas que tiraram suas vidas, casamentos que se acabaram, famílias que foram desfeitas, pessoas que até hoje não conseguiram levantar porque ficaram olhando para o passado. Eu perdi, triste, fui roubado, fui enganado, eu perdi, lamentavelmente perdi tudo, mas ainda eu vou lutar, eu vou caminhar para frente, eu quero continuar vivendo, eu não vou acabar com a minha vida. Tem pessoas que, quando uma pessoa parte, é doído, pessoas preciosas, importantes para nós, que partem, mas Deus permitiu que você continuasse vivo, então continua vivendo. Olhe para frente. Pessoal, meu marido foi embora, minha esposa foi embora, me abandonou, estou sem nada. Coitado, o que vai ser de mim? Olhe para Deus, levante os olhos. Perdi meu emprego, vou passar fome. Não, olhe para Deus, pela palavra. Confie nas promessas, confie na palavra de Deus. Muitas pessoas sofrem perdas na vida, se recusam a desligar-se do passado, que ficou para trás. Se algo mudou na sua vida, não adianta ficar lembrando. Temos que crer que o Senhor pode nos fazer avançar, mesmo tendo perdido pessoas preciosas. Querido, temos que ter metas claras na nossa vida. Aqui na nossa igreja nós estamos aprendendo. Deus está nos dando uma experiência maravilhosa de nos conhecer uns aos outros, de desgastarmos aos outros, conhecer a opinião dos outros, porque temos uma grande obra para fazer, um tempo novo para fazer. Nós estamos aprendendo. Deus permitiu que nesse tempo, para que possamos no futuro, vamos anotar essas experiências. Então, querido, você tem metas claras, familiar, profissional. Deus disse a Josué: o território do povo de Israel iria até onde o sol se põe. Deus colocou um limite para eles. Tem pessoas que não têm projeto, não têm limite, não sabem onde quer chegar, não sabem onde vai, começa a fazer uma coisa, muda, começa a fazer... Não, nós não podemos ser assim. Temos que parar, recuar, meditar, pensar, buscar em Deus. Deus está dizendo: se tiveres comigo, por onde quer que andares, por onde quer que andes, a minha bênção estará sobre a tua vida. Foi o que Deus falou para Josué.
E a bênção estará. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, nem de prosperidade, porque o próprio Senhor Jesus nos orienta, nos mostra. Eu vou para o Pai, e quando vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, voltarei para buscar, para que onde eu estiver, estiver nós também. Cristo nos aponta, Ele é o modelo. Mas enquanto Cristo não vem, devemos ficar unidos, firmes, dando testemunho, pregando o Evangelho, combatendo o mal, porque nós somos a igreja vitoriosa de Cristo. Ainda somos a igreja militante, mas muitos já estão na igreja triunfante. Então nós temos que lutar. Eu quero criar minha família para quê? Formar os meus filhos, para que eles tenham um bom emprego, passem no concurso, casem bem. Não, querido, existe coisa maior e mais profunda. Formar Cristo na vida dos nossos filhos, que não é fácil. E no caminho muitos se perdem, mas a semente eu plantei está lá. Mesmo que eu morra, mas um dia aquela semente vai florescer, o arrependimento virá e transformação acontecerá. Eu tenho que entender isso. Segunda coisa, querido, versículo 6, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Esforçar. Eu vejo aqui homens, estou diante de homens que levanta cedo para trabalhar, dorme tarde, tem um desafio de criar, educar de seus filhos, pagar suas contas, pagar funcionários, pessoas que dependem de conta. Isso é esforçar, é responsabilidade. Esforçar é responsabilidade, queridos. Eu tenho que ter responsabilidade com aquilo que Deus me confiou. Eu não vou esperar que um anjo venha do céu, traga um recado, traga uma mensagem, uma visão, uma revelação. Esse tempo passou, agora é o tempo das Escrituras revelada, dada a nós. Nós devemos, Deus repetiu 3 vezes a ordem para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, Quem falou? Foi Deus, palavra de Deus. Por que Deus falou? Porque Deus sabe que somos, a nossa natureza caída, pecaminosa, tem a tendência a desanimar, se distrair, perder o foco, a visão, ir por outros caminhos que Deus não planejou para nós. Embora está debaixo do controle dele, mas muitas vezes nós desviamos com facilidade do caminho que Deus já colocou para nós. Era para que eles conquistassem a terra. Eles poderiam se perder, como depois da morte de José se perderam. Satanás faz de tudo para que a gente se atrapalhe com as coisas deste mundo. Satanás vai colocar situações, circunstâncias, obstáculos, permitido com o próprio Deus, para que possamos conhecer o nosso próprio coração. Muitas vezes a gente se perde, querido, porque o outro me chamou de feio, porque o outro não gosta de mim, porque o outro me tratou mal, porque eu estou devendo, então eu vou passar vergonha, e você começa a se perder nesse sentimentalismo, nessa mágoa, nessa ira, nesse sentimento de fracasso que te domina, de pequenez. Uma coisa é me sentir pequeno, humilde diante de Deus. Outra coisa é eu achar que eu não sou nada, porque eu faço aquela meia culpa, aquele masoquismo, aquele pecado. Querido, quantas vezes diante da adversidade achamos que estamos acabados, simplesmente nos prostramos? Quantos projetos pessoais, familiares, ministeriais são adiados, até mesmo cancelados, porque não nos sentimos devidamente animados para tanto? Mas a palavra de Deus para nós, para Josué, foi: esforça-te. Esforça-te. A certeza da vitória virá na confiança da palavra de Deus. Aí está o diferencial. O capítulo 15 de João nos ensina: se vós permanecereis em mim, e a minha palavra permanecereis em vós, pedirei o que quiserdes, segundo a vontade de Deus, pois sem mim nada podeis fazer. É a palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para conquistarmos as promessas de Deus, as nossas vidas, precisamos fazer a nossa parte. Deus nos chamou a ter essa responsabilidade. As igrejas crescem, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ter dinheiro, mas eu tenho que ter um projeto para organizar minhas finanças, para poder comprar, construir. E último lugar, querido, terceiro, a ordem foi
ser corajoso. Meditar na lei do Senhor. O texto diz aqui, versículo 7 a 9: tão somente esforços têm bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está nele escrito, porque tu então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforço-te, põe de bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué entendeu que precisava se dedicar a Deus, à palavra de Deus. Eu, pastor Oswaldo, não entendo, não conheço crente maduro se não for pelas escrituras sagradas, pela meditação, pela palavra de Deus. Um dos grandes segredos para uma vitória espiritual, querido, é o amor e a obediência à palavra de Deus. Você olha os gigantes que Deus, os homens de Deus e mulheres do passado, vai ver o segredo desses homens. Eles tinham amor e obediência à palavra de Deus. Abraão foi imputado pai da fé, justiça porque ele creu. Então, queridos, obedecer dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Isso é obediência. Não vou nem para cá e nem para lá. Eu sigo no caminho que Deus estabeleceu para mim. Eu tenho que estudar a palavra de Deus. Então, hoje nós estamos vivendo um raquitismo, um ananismo espiritual. Pessoas raquíticas, anêmicas, ignorantes, porque tem tanta oportunidade de estudar, de aprender, mas a dureza de coração, o orgulho, a falta de tempo, a preguiça, tem colocado isso na sua vida. Aí coloca aqui, medita nele, medita nesta palavra, dia e noite. Daniel orava 3 vezes ao dia, proclamando, declarando, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Proclamar, falar, porque quando você lê a Bíblia, quando você tem comunhão, quando você medita, você tem prazer de ter comunhão com os irmãos, de falar a palavra. Praticar, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Isso é, esses 3 pilares, obedecer, estudar, 4 pilares, obedecer, estudar, proclamar, falar da palavra de Deus e praticar. Eu quero convidá-los nesta hora a vivermos segundo os princípios desta palavra, dessa vitória, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O sucesso ou o fracasso de Josué residia basicamente em uma questão: meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, cuidar da sua vida interior pela palavra de Deus, ter uma jornada se afastando das coisas ruins, e em hipótese alguma se afastando de Deus. Versículo 8, Josué precisava aprender a confiar na palavra de Deus. Ele deveria se alimentar dessa palavra, ele deveria recitar essa palavra, do contrário ele não prosseguiria. Quantas pessoas começaram bem e terminaram bem? Quantos pastores, presbíteros, diáconos, casamentos, homens e mulheres, servos de Deus, começaram bem, mas a palavra de Deus não passou a ocupar o principal lugar da vida dessa pessoa. Deus, e ele foi perdendo o ânimo, a alegria, o prazer das coisas de Deus, e foi sendo derrotado pelo pecado. Quantos irmãos, presbíteros, diáconos, pastores, que começaram bem e terminaram mal? Obedecer a Deus é um grande privilégio. Para vencermos obstáculos, precisamos, queridos, aprender a palavra de Deus. Precisamos buscar em Deus. Precisamos assumir. Precisamos meditar na verdade, zelando pela palavra de Deus na nossa vida. Devemos caminhar, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então eu entrego você, seja forte, corajoso. Ser forte e corajoso para não se exaltar, sabendo que toda capacidade vem de Deus. Todo o poder vem de Deus. Que Deus te dê força, coragem, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai bendito e santo, que esta palavra alcance essa vida
esses irmãos e essas irmãs, que sejamos transformados, tratados, tenhamos alegria em ler e buscar e obedecer e aplicar e viver a Tua palavra. Que os obstáculos, problemas e circunstâncias virão, mas se estivermos firmados no Teu conselho, na Tua direção, na Tua palavra, somos mais do que vencedores na promessa, na vitória de Cristo Jesus. Amém. Que a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus Pai eterno e as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor alcance a cada vida nesta hora e a Tua igreja hoje e sempre.